E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos para o nosso quarto vídeo, né? Basicamente, que é para a gente criar a base do endpoint de confirmação. Então, é a gente criar a base da nossa autenticação ali, tá? Para quem não lembra, a gente vai fazer uma overview ali do que a gente tinha comentado, como que vai ser a nossa autenticação, e vocês vão entender melhor porque que eu coloquei criar a base de endpoint de confirmação, tá? Mas, basicamente, nesse vídeo aqui, a gente vai comentar o código do vídeo 3, que eu esqueci. Vamos relembrar o fluxo de autenticação da nossa API, tá? Vamos criar um endpoint API v1/signup também. E vamos criar uma validação de e-mail existente. Então, na hora que a gente for criar a API ali, a gente vai colocar uma validação para se o e-mail existe ou não. Ele avisar, né? O usuário que o e-mail está incorreto. Foi mal. Vamos criar os testes que validam também o e-mail. Então, a gente vai também criar esses testes, tá? Basicamente. Então, show de bola. Vamos lá. Vamos primeiro aqui ver a questão do commit, né? Para a gente seguir ali certinho. Então, vamos comitar aqui o que foi feito no último vídeo. Vamos colocar aqui adicionar a documentação com Swagger. Show de bola. Comitando aqui. Vou dar um git push aqui. Podemos dar um merge mesmo aqui sem problema. Então, git. Só merge, meu querido. Apply. Beleza, git push. Basicamente. Show de bola. Então, feito, né? Então, a gente já conseguiu comitar. E aí, agora a gente vai relembrar o fluxo da autenticação, tá? Então, em resumo, né, como eu expliquei, a gente não vai armazenar a senha do usuário. A senha do usuário vai ser um código que ele vai gerar sempre que ele quiser se autenticar nosso site, né? E basicamente como é que vai funcionar, né? O usuário ele vai se cadastrar na nossa API, então esse fluxo aqui é o de cadastro, né? Que funciona também como o de autenticação. Na hora do cadastro, o usuário já vai se autenticar. Então ele faz o cadastro dele, manda os dados que é necessário lá, e ele chama o sign up. E se tudo ocorrer corretamente, né? Aí ele vai enviar um código por e-mail, que é o que a gente já fez, né? Inclusive. Então ele envia esse código por e-mail e o usuário tem em mãos o código de login dele, tá? Basicamente. Então, em seguida, o usuário ele vai falar com o nosso bar signup e vai dizer, olha, eu tenho aqui um e-mail e um código que tu me forneceu e eu quero um token. Então, ele vai enviar esses dados para o bar signup, que é o sign confirm, que é o que a gente vai fazer hoje, e ele vai retornar um token, tá? Então, é basicamente isso. A gente planeja colocar a autenticação com o Spring Security, tá? A gente vai usar o Spring Security para isso. Só que a gente não vai fazer isso nesse vídeo para não ficar tão extenso assim. Então a gente primeiro vai fazer a base de tudo e depois a gente vai fazer de fato o que é para ser feito, tá? Com relação à implementação do Spring Security. Então, show de bola. A gente conseguiu relembrar ali como que vai ser o fluxo da autenticação. Então vamos começar a meter a mão na massa, né? Então vamos embora. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vamos abrir aqui. Vamos primeiramente criar o que a gente vai precisar no nosso repositório. Então, o que a gente vai precisar aqui, tá? Como a gente quer garantir que os dados sejam consistentes, ou seja, o cara está mandando um e-mail e um código, a gente vai fazer essa validação, mas a gente quer trazer os dados direto do banco. Então, eu vou ter que criar um método aqui para ele, de fato, retornar esse usuário por o e-mail que ele vai mandar, né? Então, a gente vai retornar aqui um optional, tá? Então, a gente já tem aqui, ó, prontinho para a gente, basicamente. Só pegar, né? Então, vai ser um optional, develop e tal. Então, a gente já fez, eu sempre faço isso, tá? No nível de mais baixo nível até o nível de mais alto nível. O que, que eu considero de mais baixo para mais alto, né? Para mim, o mais baixo nível é o acesso ao banco. Então, esse é o mais baixo nível. Então, quem acessa o banco? O repositório. Então, ele é o comunicador ali para a gente. Então, eu faço primeiro a parte dele. Então, pô, eu já sei que eu vou precisar de um file by e-mail. Possa ser que eu precise depois de outra coisa que eu não fiz antes? Com certeza. Mas a ideia é sempre partir dele com o que você sabe, tá? Pelo menos eu faço assim. Então, fiz o repositório, agora eu vou partir para o nosso serviço, né, que é o nosso use case, o nosso interaction, pode chamar como quiser. Então, aqui a gente vai fazer o nosso confirm, né, confirm developer. Aí, estou colocando um sufixo ali chamado service, né, então vamos continuar adicionando ele.
E essas nossas classes que a gente está criando assim, separada, então está criando um service inteiro, ela sempre vai ter o método public void execute, tá? Sempre. Que esse é o cara que vai ser chamado. Para ficar interessante, né? Tipo, confirme, developer service e execute, ou seja, executa esse serviço. Tipo isso. Aí nesse nosso caso aqui, ele não vai ser um void, porque ele vai retornar o token pra gente. E ele não vai, ele vai receber alguma coisa, ele vai receber o e-mail e o código. Então, um ponto, tá? Como a gente vai receber um e-mail e um código, a gente poderia, como são só dois parâmetros, a gente poderia colocar os dois ali diretamente, que seria sem problema, tá? Então, isso seria de boas. Só que um ponto, tá? O que eu quero fazer? Eu quero usar o próprio estrutura do developer, que no caso do nosso DTO, né, para isso, tá? Você pode até comentar aí, mas não é interessante, quem está enviando, tá mandando muito dado ali pelo parâmetro e tal. Isso é verdade, tá? Eu concordo plenamente. Tipo, o ideal é a gente pegar os dois parâmetros ali e colocar eles separadinhos. Só que eu quero fazer assim, tá? Eu não quero evitar trabalho, não quero criar um outro DTO só para isso, eu não quero colocar só dois parâmetros, eu quero fazer desse jeito. Então vamos fazer desse jeito. É, não tem o porquê, tá? O motivo é só porque eu quero mesmo, tá? Só porque eu prefiro assim. A minha ideia principal é, tipo, pensar de formas que a gente consiga gerar gargalo na nossa aplicação, tá? A gente quer criar ela de forma interessante, tipo, tô tentando criar estruturada, talvez fácil da manutenção, né? Usando responsabilidade única ali, mas a gente também quer meter o pé na jaca, né? A gente quer também fazer coisas que, pô, gerou bug, tá? Isso é a ideia, assim, pra gente, de fato, ir aprendendo, né? E construindo. Aqui a gente tá tentando fazer um ambiente controlado, mas não tão controlado assim, né? Tem coisas que a gente faz também que no final do dia pode ser um problema, né? Então, esse aqui eu quero que seja um dos, tá? Eu quero, tipo, que passe 1000 parâmetros ali. E que isso me gere um gargalo futuramente. Eu não sei se vai gerar, provavelmente não vai, porque hoje em dia as memórias estão. Uma aplicação não tem problema de performance com parâmetros, né? Pelo menos não do nosso nível. Mas sei lá, se a gente for pensar que vai ter milhões de requisições, a gente pode fazer teste ali depois de performance e isso a gente pode chegar nesse resultado, né? Então, sei lá, a gente quer testar a performance da nossa aplicação e a gente tem uma aplicação muito robusta a ponto de a gente nem precisar fazer o teste de performance. Isso seria ruim, né? Então, como é que a gente vai fazer teste de performance? Então, a ideia é a gente realmente fazer uma aplicação que dê para a gente, de fato, fazer testes mesmo. Então, sem mais delongas, vamos colocar o nosso developer DTO aqui para a gente. DTO aqui. Tá, vamos importar esse camarada. Aí a gente vai dizer que esse cara aqui é injetável, né? Ou seja, vamos colocar o service ali. E também vamos colocar o nosso required constructor para ele criar todos os construtores do que a gente vai injetar aqui. E o que a gente vai injetar aqui é o nosso developer repository, basicamente. Então já podemos importar. E a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Então aqui a gente já está indo para esse quarto ponto aqui, que é criar a validação do e-mail existente, mas eu não vou marcar o outro ainda porque a gente não fez a API, tá? Então basicamente aqui, o que a gente vai fazer, tá? Vamos criar um método aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um método primeiro para, é, na verdade, ele vai retornar um developer, né? Então ele vai dizer o retrieve developer. Então aqui a gente vai receber um DTO. Vamos deixar um DTO. Então ele vai receber um desenvolvedor, quer dizer, ele vai buscar um desenvolvedor e aqui ele vai passar provavelmente o e-mail, né? Talvez a gente nem precise passar o nosso DTO direto aqui. Deixa eu receber diretamente o e-mail. Que aí eu sei que esse cara nunca vai mudar, né? Talvez futuramente a gente vai precisar usar o PDI. Hum, é um bom ponto. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui, rapidão. Que a garganta já tá brincando aqui, né? Mas beleza. Vamos usar o DTO mesmo, porque eu pensei agora que talvez a gente futuramente vai precisar fazer a busca por PDI também, né? Então, se o cara quiser se autenticar com PDI ali, que é o nosso código de identificação do usuário, também vai dar certo. Então, vamos deixar por enquanto esse DTO aqui. Aí futuramente a gente pensa. Então, o que que a gente vai fazer aqui, né? Vamos pegar um developer, developer, e vamos no banco, né? Então, busca por e-mail, basicamente. Então, tto.getEmail. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Olha só, já tá trazendo para a gente aqui, né? Se não, retorna o developer.get. Show de bola. Então, a gente vai ter que... Ó, já até fez para a gente o que a gente queria, né?
Então, a gente quer colocar uma exceção controlada para a gente, né? Então, vamos criar uma nova exceção aqui, dentro dessa que a gente já tem. Então, ao invés de ser already exist, é not exist. E aí aqui é does not exist. Beleza. E aí aqui a gente vai criar um outro método estático. Ó, show de bola, é o que a gente queria. Perfeito. Então a ideia já está adivinhando o que a gente quer fazer, né? Então vai dar se não tiver um desenvolvedor, ele já vai estourar, né? Já vai dar erro na nossa aplicação, basicamente isso. Então já temos o nosso método retrieve. Então aqui a gente vai pegar um developer, vamos fazer um ponto retrieve developer passando nosso DTO. Show de bola. O próximo passo seria a gente fazer a nossa autenticação, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vou criar um outro método privado aqui, ele vai ser um void, porque a gente só quer autenticar de fato. E vamos fazer authenticate. Aí o que ele vai autenticar, né? Ele vai autenticar um desenvolvedor, tá? Então aqui, developer. Aí como a gente não vai implementar agora, porque essa implementação aqui vai ser quando a gente colocar o nosso Spring Security, eu vou só colocar aqui um to-do, tá? Que é pra gente saber ali. E até um negócio legal, que quando a gente coloca um to-do aqui, não sei se vocês sabem, mas a própria IDE já ajuda a gente a encontrar. Então, por exemplo, coloquei um to-do aqui, estou com muito código aqui, não sei onde é que está. Então, deve ter algum camarada aqui, tá? Que eu não sei onde fica. Não sei se é nesse configuration, não é. É algum lugar aqui da IDE que dá para você saber onde fica os to-dos, tá? Basicamente. Eu nunca usei, né? Falando de uma coisa que eu nunca usei. Pô. Mas enfim, se eu encontrar depois ali, eu comento com vocês, tá? Eu não tô achando mesmo aqui de cara agora, talvez eu tenha até desabilitado, ou tá aqui na minha frente e eu não tô vendo, né? Típico de acontecer isso. Mas não é aqui no service, então beleza, show de bola. Ó, enfim, não vou perder tempo com isso não. Mas tem uma forma de você encontrar onde que tá esses estudos que você colocou, tá? Para implementar depois. É interessante fazer isso aqui. Então, beleza, aí depois que a gente tem um desenvolvedor, a gente vai fazer o nosso authenticate, né? Então, autentica para mim esse desenvolvedor. Se tudo der certo, que a ideia é que dê tudo certo, aí a gente vai retornar um token. Então, diz ponto generate token. Então, inicialmente, esse generate token ele vai retornar uma string, tá? Mas a ideia é que ele retorne um token, um objeto chamado token, de fato, e a gente vai ver isso no futuro, tá? Nos próximos vídeos. Então, vou colocar na ordem aqui. Então, o que a gente vai fazer é, busca um desenvolvedor, autentica para mim, depois me dá um token. Em resumo é isso, tá? Então, aqui também a gente vai colocar um nosso to-do, tá? Então, deixa eu colocar ele aqui, implement token generator. Show de bola. Aí aqui, como ele força, né, eu vou fazer o seguinte, quer dizer, que faltou receber o desenvolvedor, né? Me dar o token para esse desenvolvedor. Aí, inicialmente aqui, eu vou dar um return do próprio código ali, retorna o próprio código, basicamente, para a gente ter o que testar, né? Depois ali, né, no teste do endpoint. Então, já fizemos o nosso serviço, tá? Ficou até bonitinho assim, né? Ficou legal, assim, bem organizado. Responsabilidade única, então é isso aí. Legal. Então, já fizemos ali a nossa validação de e-mail existente. Então, vamos finalizar a nossa API. Então, agora a gente vai aqui no nosso out e vamos criar ali um novo controller, tá? Pra gente. Então, vamos chamar ele de sign confirm controller. Basicamente isso. E aí aqui eu já tenho um código pronto, né? Que eu não quero ter trabalho aqui também, que é aquela questão do Swagger, lembra lá da documentação e tal. Então, eu só vou copiar ele aqui pra gente e as outras coisas eu vou adicionando. Então, além dessas outras coisas ali que a gente vai ver, a gente tem que adicionar o nosso REST controller, para dizer que esse cara é um REST, e também aquele nosso carinha do required arg constructor, para ele de fato conseguir fazer a injeção das dependências ali. Então, vamos usar o nosso service aqui, né? Sign confirm developer, não, né? Vai ser o nosso sign confirm. Não, na verdade não tem sign, né? É só confirm developer service ali. Então, confirm developer service. Esse cara aqui. Aí aqui a gente vai receber o próprio DTO também, tá?
Aí tem esse request body aqui, basicamente, que ele não tá pegando. Request body. Aí tem esses API response aqui, ele vai retornar um string, né? Que a gente já sabe que por enquanto vai ser um string. Aí tem aqui o post mop, não sei por que ele não tá pegando rápido aqui para importar, mas a gente vai usar aqui. Então tem esse operation, tem esse API responses e tem esse API response, API response, beleza. Então são os tipos de resposta, né? Então confirma um desenvolvedor, beleza? E aí aqui faltou um camarada que é a nossa tag, né? Lembra que a gente colocou uma tag ali para a gente conseguir organizar todos os controllers do tipo, cadê sign up? Será que saiu o que a gente tinha feito aqui? Acho que na hora que eu fiz o commit ali, que eu tinha feito o merge findou saindo, tá? Mas eu organizo depois, tá? Mas a gente tinha adicionado uma tag, tá? Que era essa tag aqui, ó. Basicamente, sign, tá? E aí eu acho que eu vou precisar voltar depois ali o que a gente tinha feito. Talvez ele meio que tenha dado rollback no que a gente tinha feito. Mas eu vejo depois. Então, esses camaradas aqui, do Consumers e Products, eu não vou querer comentar dele agora, porque eu vou colocar para comentar quando a gente vê a necessidade de usar eles, tá? Mas, em resumo, ele só fala para que nossa API está recebendo um media type do tipo JSON e retornando também um JSON. Então, não vamos querer eles agora aqui, tá? Basicamente isso. Aí, aqui no nosso resource, a gente tem um sign up, já, ó, não nem está sendo usado, né? Eu acho que provavelmente a gente deve ter acontecido algum problema na hora que fui fazer o merge do código, né? E temos o sign confirm, tá? E aí agora a gente vai criar o nosso sign confirm, basicamente. E aí esse sign confirm a gente vai usar aqui, que a gente vai fazer a implementação. Opa, resource. E aí aqui a gente pode usar esse camarada aqui, basicamente. Aí aqui são os códigos de retorno, né? Então aqui eu estou fazendo eu não estou criando nada, eu estou só fazendo login, então o retorno aqui vai ser 200, tá? Não 201, então sign confirm, né? Eu estou no sign confirm, né? Sign confirm successfully, então tudo certo. Valida, aqui esse deu erro e aqui esse deu erro interno no servidor, beleza. Então acredito que seja isso aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir subir ali o. Deixa eu até ver se ele tirou mais coisa aqui da documentação. A documentação ainda tá. Eu acho que foi só o controller mesmo ali que deve ter acontecido alguma coisa. Mas beleza, não tem problema. Feito isso, então a gente já tem o nosso controller pronto. Então a gente pode voltar lá para o nosso checklist, marcar esse cara e criar o nosso teste, né? Então vamos criar o teste que valida o e-mail ali basicamente. Então vamos vir aqui. Beleza, vamos criar aqui o nosso teste. Nossa, ideia ajuda muito, né? Eu. Aí aqui geralmente eu faço o extend with e passo o Mockito extension, né? Que eu uso ali para teste unitário, é muito bom, rápido inclusive. Aqui a gente pode fazer o mock do nosso banco de dados, né? Então a gente tem ali o nosso developer repository que a gente está usando lá no nosso service e também o nosso inject mock, que é para injetar o nosso cara que a gente vai testar, né? Basicamente o service. Então aí aqui a gente pode fazer um teste. Vamos chamar ele de show de confirme. Pronto, espero que confirme o desenvolvedor, beleza. E aí, beleza. Aí, deixa eu ver se o Copilot já vai dar pra gente aqui. Não, não, show de bola. Então vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Basicamente. A gente precisa receber um DTO. Aí ele vai basicamente buscar um desenvolvedor com base naquele e-mail. Se não encontrar, ele vai dar erro. Então a gente vai fazer o teste para encontrar e para não encontrar, basicamente. Os outros não precisam de teste porque não tem validação. Então,
Não é necessário criar teste para esses dois casos, para esses outros casos, só para esses dois mesmo aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, a gente precisa mocar um e-mail. Então tem um negócio interessante que eu vou fazer. Eu criei esse cara aqui para a gente já ter isso, tá? Então eu vou criar uma classe aqui chamada Portfolio Developer Integration. Então aqui é onde vai estar todos os mocks que a gente vai precisar na API, basicamente, tá? De teste. Então public, static, final, string, e-mail. Então esse aqui vai ser um e-mail. Podemos colocar aqui, sei lá, portfólio developer arroba portfólio. Vamos botar direto, né? Portfoliodeveloper.com. Então portfoliodeveloper.com. Show de bola. Então, esse cara aqui. Aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos primeiro fazer um mock, né? Então, quando chamar o Find by e-mail, passando um e-mail específico, então vai ser aquele nosso portfólio developer integration.email. Então, quando eu passar esse e-mail, eu quero que retorne. Deixa eu importar logo esse given aqui, do PDD. Eu quero que retorne um developer, né? Então, como eu já tinha feito um developer aqui, eu vou copiar esse camarada e vou colocar ele lá no nosso integration, tá? Que é para a gente conseguir também usar ele em mais de um lugar. Então, aqui vai ser público, ele vai ser público, vai ser estático, e é isso aí, build developer DTO. Aí aqui o e-mail vai ser aquele e-mail mesmo, sem problema. Os outros dados a gente vai depois mocando com o tempo. E aí aqui a gente pode usar ele. Então, o que, é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou colocar um var developer recebe o nosso portfólio developer, beleza? E aqui eu vou passar o optional of developer. Então, show de bola, deu erro, vamos ver o que que é. Tô passando não tô passando um developer. Ah, é verdade, porque no banco ele retorna um developer, né? E aqui eu tô pegando um DTO. Então a gente tem um camarada chamado developer ponto off, eu acho, é create, acho que é create. E aí a gente passa o nosso DTO e ele cria pra gente o nosso developer. Então deu tudo certo aqui, show de bola. Então feito isso, né, depois que a gente fez ali o nosso mock, a gente vai de fato chamar, né, o nosso confirm. Então chama ele e executa ali, passando um DTO. E como eu estou usando esses dois caras aqui, que tem que ser um DTO, eu vou colocar aqui chamado de DTO. Vou pegar o nosso portfólio developer DTO e vou passar esses dois por parâmetro aqui e aqui. Basicamente isso. Para diminuir ali, né, o tamanho. E aí a única coisa que eu vou fazer aqui é verificar se o find by e-mail foi chamado, basicamente. Então é só isso. Não tem um outro teste. Então, deu tudo certo. Esperar que dê tudo certo aqui e é isso aí. Aí podemos rodar esse cara e já podemos ir preparando o nosso outro teste, tá? Enquanto ele roda ali. Aí aqui é should not confirm a developer. Então, should test not confirm a developer. Eu botei should aqui. Nos outros acho que vamos seguir o should também. Should confirm developer, ok. Ó, passou ali. Should not confirm developer. Então, esse aqui é para não confirmar. Então, o que que acontece? Para não confirmar, a gente precisa que esse cara aqui retorne um empty, né? Então, é basicamente colocar ele para retornar um empty e já é para dar falha, no caso. Aí aqui a gente não vai precisar mais desse developer. O DTO a gente vai precisar porque a gente vai ter que passar por aqui. E aqui a gente, não vai, a gente vai colocar que ele espere que nunca seja chamado. Na verdade, ele vai ser chamado, né? Então, ele espera que seja chamado. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse último teste. Cadê? Que é fazer esse assert try aqui, ou seja, a gente espera que ele de fato retorne um erro, né? Quando chamar esse cara aqui. Então deixa eu pegar ele aqui, passar ele para cá e deixa eu remover tudo. Aí vai ser essa classe de teste, bad request mesmo, só que aqui vai ser uma outra mensagem, né? Vai ser o not exists. Então, a princípio é para dar certo isso aqui. E aí vai estar testado.
Show de bola. Deu tudo certo. Bom, terminamos aqui a parte da validação de e-mail. Eu não coloquei ele como no checklist, mas vamos fazer um teste funcional, né? Que, pô, programar e não testar funcional é mesmo que nada, né? Então, deixa só eu fazer aqui um fmt format, mvn fmt format, que é para formatar esse código todo que a gente fez aí, basicamente, né? Então, show de bola. Tá formatando tudo ali, deixar tudo legalzinho, organizado. Beleza. E aí a gente pode fazer o nosso Docker Compose Up, que é para subir o nosso banco de dados, né? E aqui a gente pode botar o application e subir o application. Aí a gente já tem aqui no ponto dev um auth, né? Passando ali o que a gente queria. Esse aqui acho que foi um outro que eu peguei ontem. A gente vai ter que criar um terceiro, né? Vou botar aqui para criar o 3. Na verdade, eu acho que vai precisar porque vai ter que criar outro para dar tudo certo. Mas eu já tenho um criado, então posso dar o confirm. Não, como eu já tenho criado, então eu vou só repetir. Então o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente tem o out, a gente tem o sign up. Vamos criar um outro camarada aqui embaixo. A gente sempre separa por esses 3 hashtags aqui, tá? Para separar uma outra requisição. Então aqui vai ser o out, sign, confirm, tá? Confirm. E aí aqui vai ser o nosso confirm. Beleza. E aí o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu não sei, eu tô tentando lembrar uma coisa agora. Ah, não, tá certo, é porque eu não implementei segurança ainda. Eu tava me perguntando se essa rota tava liberada pra gente conseguir chamar ela, mas a gente não implementou segurança ainda, então é um ponto que a gente vai tratar depois. Então a sign up, a única coisa que a gente precisa enviar é o e-mail e o código, tá? Nada além disso. E aí a ideia é que com esse e-mail que eu vou passar aqui, ele chame e dê tudo certo, tá? Então vamos só chamar e vamos esperar que não dê erro. É basicamente isso, só que deu erro, né? Pô, tinha que dar erro, né? Aí vamos entender o que aconteceu, né? Uai, não deu erro. Aí complica pra gente, né? Vamos lá, voltar aqui. Not found, sign confirm. Tá certo, não existe sign confirm, né? Existe um barra API, barra V1, que ele já dá pra gente aqui, sign confirm, né? Mesma coisa ali em cima, que eu deve ter esquecido de colocar, né? Então, só colocar ali. E agora, ainda não encontrou. Sign confirm. Pode ser que não, no controle eu tenha colocado outra coisa, né? Aí complica, né? Olha como eu fiz aqui, né? Maiúsculo aí. Confirm. Eu nem sabia que ele diferenciava maiúscula de minúscula, tá? Então é um ponto aí do REST, né? Do HTTP ali que a gente pode chamar com qualquer. Eu acho que até acento deve funcionar agora, fiquei curioso, mas eu não vou fazer. Talvez até acento funcione. Mas beleza, deixa eu voltar aqui, vamos fazer de novo. Ah, tem que subir de novo, na verdade, né? Então tem que reloadar a aplicação, que é para ele pegar ali o path corretamente. Ah, o recurso, né? Então, beleza, vamos testar aqui de novo. Tá subindo. Beleza, subiu. Bem, primeiro de tudo eu vou colocar aqui um e-mail que não existe, eu vou tirar esse L aqui só para, enfim, né, pirraça mesmo, né? Ó, deu 500, erro interno. Por que que deu erro interno? A gente pode ver aqui, ó. Developer does not exist. Então quer dizer que deu certo. Ele deu um erro 500, né? Que é o que a gente não mapeou ainda, o nosso global handle ainda não configuramos. Então, por enquanto, tá conforme esperado. Só que não o erro, né? A gente queria que desse um 400, né? De bad request, mas ele deu um 500. Então, o erro ainda não tá conforme a gente quer, mas isso aí é para o futuro também. E aí, colocando um e-mail que já existe, aí a gente de fato vai dar o 200 que a gente quer. Então, aí ele retorna aqui o token pra gente, tá vendo? Que é o mesmo código lá que a gente coisou, então, colocou. Perdão. Então, cara, tudo certinho mesmo. Aplicação funcional. Vamos comitar, né? Então, para não esquecer novamente. Então, deixa eu já colocar aqui, adicionar. O que a gente adicionou? Base de autenticação. Show de bola. Então, deixa eu comitar aqui. Continue. E eu vou, terminando o vídeo aqui, eu vou verificar o que aconteceu ali com o código que a gente tinha feito na
na aula passada, tá? E vou tentar ajustar ali. Show de bola. Beleza. Foi. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido aí. A gente já deu um passo bem legal assim para a gente montar a nossa autenticação, né? Então no próximo vídeo a gente vai basicamente implementar o Spring Security e vou mostrar também um outro SDK, né? Que é o que eu fiz para Spring Security também. E a gente vai usar ele também, basicamente isso. Então é isso aí. Valeu, até a próxima.